Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Também estou muito feliz com Jesus por essa oportunidade que o Senhor tem me concedido mais uma vez, de poder estar adorando o nome de Jesus Cristo, fazendo a sua vontade, e feliz pelos irmãos que estão aqui como guerreiros, adorando e louvando ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Quero aqui louvar a Deus pela vida do presbítero Reginaldo Levita. Deus abençoe. É um irmão que tem abençoado também o meu ministério. É um companheiro. Abra a sua Bíblia. Livro de 2 Samuel, capítulo 9. Versículo 1 a seguir. Livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a seguir. Aleluia. Louvado seja Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a seguir. Cadê o violonista? Ele aqui, ó. Faz um pouquinho lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou a palavra de Deus, diz amém. Se os irmãos puderem se colocar em pé, assim faça. Se não, continue sentado da mesma forma. Está escrito assim. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aí o versículo 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Amém? Tome seu assento, por favor, vamos meditar aqui. Saul começou o reinado bem e acabou mal. Saul era o rei que no começo ele adorava a Deus de todo o coração, obedecia a Deus em todos os seus mandamentos, fazia a vontade do Deus no início, mas chegou em um ponto da sua vida que Saul não queria mais obedecer à voz de Deus e começou a desobedecê-lo. Então Deus, ele vai tomar uma atitude que é rejeitar Saul do trono de Israel. E aí o Senhor vai começar a procurar alguém para substituir a Saul. E o que me chama mais a atenção quando Deus está procurando alguém para substituir Saul no trono, é que segundo a Bíblia vai dizer que Deus, quando procura alguém para substituir Davi no trono, Deus não vai achar esse homem no palácio, Deus não vai achar esse homem numa casa bonita, Deus não vai achar esse homem em lugar algum. Aonde Deus vai achar Davi é no pasto, pastoreando ovelha. Deus achou Davi no pasto, pastoreando ovelha. Isso logo me ensina que quando Deus quer levantar alguém e escolhe alguém, Deus não olha
o lugar que ele habita. O lugar que ele habita não interessa para Deus, porque o que interessa para Deus é um coração quebrantado e um coração contrito. Quando Deus olha para Davi, Deus não olha a sua aparência, Deus não olha os seus cabelos ruivos, Deus não olha a sua sarda no seu rosto, Deus não olha a sua estatura e nem a sua descendência. O que Deus, ele vai olhar, quando escolhe Davi, ele vai olhar para dentro do seu coração, e é isso que vai fazer a diferença diante do Deus que fez os céus e a terra. Davi é perseguido por Saul, depois é perseguido por Abisalão. Mas a Bíblia diz que Davi, ele vai fazer uma aliança com Jonatas. E a aliança que Deus vai fazer com Jonatas é essa: se Deus for contigo, você cuida de mim e da minha família. Se Deus for comigo, eu cuido de você e de toda a sua descendência. O capítulo 9, versículo 1, que nós acabamos de ler aqui essa noite, a Bíblia vai dizer assim: e disse Davi, alguém da casa de Saul, para que use de benevolência de Deus por amizade de Jonatas. Logo eu aprendi que Davi, ele está cumprindo com o juramento. Davi, ele está cumprindo com a sua palavra. Davi, ele está cumprindo com a sua promessa. Porque no capítulo 20, versículo 42 de 1 Samuel, vai nos informar que Davi faz uma aliança com Jonatas. Davi faz um juramento com Jonatas. E qual que era o juramento que Deus fez com Jonatas? Os juramentos eram simples: eu cuido de você e da tua descendência. E se você subir no trono, eu cuido de ti e da tua descendência, e você cuida de mim e da minha descendência. Quando eles fazem o pacto, quando eles fazem o juramento, se passaram-se 10 anos. Quando passou os 10 anos, Davi, por bondade de Deus, ele senta no trono que Deus tinha preparado para Davi. Só que quando Davi, ele senta no trono, Davi não esquece dos amigos. Quando Davi, ele senta no trono, Davi não esquece do seu juramento. Davi não esquece da sua promessa. Davi não esquece da palavra que ele deu para Jonatas, que se Deus fosse com ele e ele subisse ao trono, ele cuidaria de Jonatas se estivesse vivo e da sua descendência quando Jonatas morresse. Davi, ele cumpre com a palavra. É aqui que me chama a atenção. Essa atitude de Davi é uma atitude do cidadão do céu, segundo a Bíblia Sagrada. É uma atitude de uma pessoa que vai morar no tabernáculo de Deus e vai habitar no seu santo monte. A atitude de Davi me chama a atenção. Ele é um homem que cumpre com a palavra. É um homem que cumpre com o juramento. É um homem que cumpre com a promessa. Aí nos traz contrastes para os dias atuais. Pessoas que juram, pessoas que prometem, pessoas que dão a palavra, mas não cumprem o que prometeu, não cumprem o que jurou e não cumprem com aquilo que colocou através da sua palavra. Mas Davi não. Davi tem a característica do cidadão do céu. Segundo a Bíblia Sagrada, essa atitude de Davi é uma atitude de um homem que vai morar no tabernáculo de Deus e habitar no seu santo monte. Por quê? Diz a Bíblia no Salmo 15, de número 1, está escrito: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí ele vai dizer: aquele que é limpo de mão, puro de coração e que não jura falsamente. Aleluia! O Salmo 24 diz isso. Então, para morar no monte, para habitar no tabernáculo do Senhor, a pessoa tem que cumprir com a palavra aqui na terra. Se você prometeu, cumpra o que você prometeu. Se você jurou, cumpre com o seu juramento. Se você colocou a sua palavra, cumpra com a sua palavra. Porque quem vai entrar no tabernáculo e morar no santo lugar, não é aquele que fica aqui na terra mentindo para trabalhar, mentindo para namorar, mentindo para arrumar emprego, mentindo para pregar, dizendo que é o bambambam, e não é coisa nenhuma. Se você prometeu, se eu prometi alguma coisa para alguém, eu preciso cumprir com essa palavra. O presbítero Roberto sabe muito bem do que eu vou falar, e também o presbítero Reginaldo. Quando estávamos no mundo, o que valia não era o meu dinheiro, o que valia não era a minha roupa, o que valia não era o que eu tinha, o que valia não eram meus bens aquisitivos. Sabe o que vale no mundo para você permanecer em vida devido ao mundo que você vive? É a tua
palavra. O que você falou, assinou embaixo, tem que cumprir, porque a nossa palavra ela é cobrada, e a cobrança ela é pesada. Se eu, no mundo, cumpria com a minha palavra e com o meu juramento, quanto mais na presença do Pai, o Criador que fez os céus e a terra, eu não vou sair daí enganando todo mundo, eu vou cumprir com aquilo que eu prometi. A pergunta do salmista é essa: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Está escrito que é aquele que é limpo de mão, puro de coração e que não jura falsamente. Jurar falsamente é aquele que promete alguma coisa para nós, passa 10 anos, passa 5 anos, passa 3 anos, e cadê a promessa? Cadê o cumprimento da palavra? Mentiu, está jurando falsamente. Deus não se agrada com pessoas que colocam a sua palavra e não cumpre. Se você diz que vai me levar no lugar, trate de cumprir com a sua palavra. Se você prometeu para mim que vai fazer isso, trate de cumprir com a sua palavra. Se eu prometi, se eu jurei, eu, para entrar no tabernáculo do Pai Todo-Poderoso, preciso ser honesto e preciso cumprir com a palavra que eu coloquei e que eu jurei, para poder entrar no tabernáculo de Deus que fez os céus e a terra. Jesus, ele refutou essa atitude de pessoas que juravam falsamente, pessoas que davam a sua palavra e não cumpriam, pessoas que colocavam a promessa, mas não cumpriam com a promessa. Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus ele vai dizer que a vossa palavra seja sim, sim, ou não, não. Passou disso é procedência maligna. Passou disso é procedência maligna. Quem não cumpre a palavra, quem coloca uma promessa, quem faz um juramento e não cumpre com o juramento, não cumpre com a palavra, não cumpre com a promessa, pode ter certeza, influência maligna tem disso, disse Jesus. Porque na época as pessoas começavam a jurar, mas não cumpriam. Na época a pessoa começava a prometer e não cumpriam. Na época as pessoas começavam a colocar a sua palavra, mas não cumpriam com as suas promessas. E quem anda assim na terra, não vai morar no tabernáculo de Deus e nem habitar no seu santo monte. Quem anda por aí mentindo nos cantos, quem anda por aí mentindo na empresa, quem anda por aí mentindo na escola, quem anda por aí mentindo dentro de casa, quem anda por aí jurando falsamente, o teu lugar ou o meu lugar não é no tabernáculo e nem no lugar santo que Deus preparou. Só vai entrar aquele que cumpre com a palavra aqui na terra. E deixa eu te informar uma coisa: se nós cumprimos com a nossa palavra aqui na terra, Deus assina embaixo e nos abençoa, dando, aleluia, o retorno da palavra que nós colocamos aqui na terra. Ainda que a minha palavra, ainda que a minha promessa, no cumprimento dela, ela venha a doer a mim, mesmo assim eu preciso cumpri-la, porque Deus olha do céu para a terra e fala: esse sim é um cidadão que vai morar no meu santo monte. Aí Deus retribui com as bênçãos celestiais aqui na terra. Davi pergunta, quando senta no trono: alguém da casa de Saul, para que eu haja de benevolência por amor a Jonatas? Lembrou da promessa, lembrou do juramento. Disseram a Ziba, que é serva de Saul, apresentaram Ziba para Davi. Davi vai perguntar para Ziba: alguém da casa de Saul, para que eu haja de benevolência de Deus por amor a Jonatas? Olha só o que Ziba vai responder. Ele vai dizer: ainda um, é filho de Jonatas, neto de Saul, vírgula, mas só que é aleijado dos pés. Aleluia, vou repetir. Ziba vai apresentar Mefibosete. Ziba vai dizer: ainda um, quem? Neto de Saul. Quem? Filho de Jonatas. Só que tem um problema, a Bíblia até faz vírgula, aleijado dos pés. Por que Ziba vai dar ênfase para que Mefibosete fosse aleijado dos pés? Primeiro, para eu dizer isso aqui, Mefibosete, ele não foi quebrado as suas pernas por culpa da sua ama. Mefibosete quebrou as suas pernas, foi por um acidente. No capítulo 4, versículo 4 de 2 Samuel, a Bíblia diz que quando Saul é morto na batalha, e quando Jonatas também é morto na batalha, a notícia chega aos ouvidos de Ziba,
que é a ama de Mefibosete. Ziba, para tentar salvar a vida do menino, ele abraça o menino e corre para tentar salvá-lo. Só que acontece um acidente, acontece uma fatalidade. E a Bíblia diz que ele quebra as duas pernas e fica coxo de ambos os pés. Eu sei que tem muito pregador que prega que vão quebrar as tuas pernas. Eu sei que tem muito pregador que quebra. Cuidado para não quebrar as suas pernas. Quando você ouvir isso, aprenda. Ziba não quebrou as pernas de Mefibosete por querer. Não foi proposital, foi um acidente. A intenção de Ziba era salvar a vida de Mefibosete. Por quê? Na cultura, quando o rei morria, toda a sua linhagem e toda a sua descendência também tinha que morrer, para não colocar o trono em risco. Então Ziba, para salvar a vida do menino, ela sai correndo. Mas acontece uma fatalidade, acontece um acidente. Ele cai, quebra as suas pernas. Aleluia! Só que a Bíblia vai dizer que depois de 10 anos, Davi se lembra da promessa, chama Ziba, ele apresenta Mefibosete, só que diz, ele é ambos dos pés aleijado. Por quê? O aleijado, na cultura, não tinha nenhum privilégio, não poderia entrar no templo, não poderia entrar na sinagoga, era considerado pela nação judaica um homem impuro, sem direito a nada. A única coisa que ele poderia fazer é mendigar para poder sobreviver. Então ele vai dizer, é quebrado as suas duas pernas, ele é aleijado de ambos os pés. O que Ziba está dizendo? Ele está vivo, ainda existe um, só que os seus pés estão quebrados. Os seus pés estão, aleluia, ele está aleijado dos pés. Ele está querendo dizer, não presta para nada, não serve para nada, é impuro. Para que você vai chamar ele para sentar na sua mesa? É impuro. Aí que me chamou a atenção, mesmo Davi, sabendo na notícia que Mefibosete estava aleijado de ambos os pés, diz a palavra que o rei mandou chamar Mefibosete para sentar na mesa para comer o pão. O que eu aprendo? Não interessa quem eu sou. Eu posso ser um drogado, posso ser um mentiroso, posso ser um traficante, eu posso ser uma da raça mais vulneráveis da face da terra, que quando Deus ele decide abençoar alguém, ele abençoa, pronto, acabou. Pode morar de aluguel como pode ter casa própria, pode ter uma perna como não ter uma perna, pode ter duas pernas como não ter duas pernas, não pode ser formado, não pode ter um curso teológico, não pode ser formado academicamente, socialmente aqui nessa terra. Quando Deus decide abençoar alguém, ele não olha para a aparência, ele não olha para os nossos bens aquisitivos, ele não olha se eu sou cego, se eu sou surdo, se eu sou mudo, ele não olha se eu sou bonito, se eu sou feio, ele não olha a minha roupa, a cor da minha roupa, a cor do meu sapato. Quando Deus olha do céu para a terra e decide abençoar alguém, ele abençoa, ponto, e acabou. Deus me trouxe aqui só para dizer para alguém, estão dizendo para você, é ela, mas não prega bem, é ele, mas não louva bem, é ele, mas não canta bem. Mas quando Deus descer, resolve abençoar, sai da frente de Satanás, porque ele vai sentar na mesa do rei, tendo defeito ou não, mas vai sentar na mesa do rei. A igreja do Deus Todo-Poderoso é formada de imperfeitos. Naquele grande dia, vai sentar na mesa somente os imperfeitos. A igreja, ela é feita e constituída de ex. É ex-drogado, é ex, aleluia, alcoólatra, é ex-mentiroso, é ex-falso, é tudo ex. Nós somos a igreja de Cristo. É formada, porque todo mundo tem defeito na igreja, aleluia. O lugar que eu tenho defeito você não pode ter, mas aonde você tem defeito eu também não posso ter. O importante é que cada um de nós temos um defeito, mas mesmo com os meus defeitos, mesmo com os meus erros, mesmo com as minhas falhas, o mestre me chamou para sentar na mesa, e eu vou sentar para a vergonha de Satanás. Se você vai sentar na mesa com o seu defeito, levanta a mão para adorar aquele que fez os céus e a terra.
Fala para o teu irmão, você vai sentar na mesa mesmo com seus defeitos. Satanás, querendo ou não, vai sentar na mesa. Aleluia! Você vai sentar na mesa com os defeitos ou não, querendo Satanás ou não, querendo a pombagira ou não, tranca-rua ou não, querendo o mundo inteiro ou não, o rei te chamou, foi para sentar na mesa. O rei te chamou, levanta a mão para glorificar se o rei te chamou. O rei te chamou para sentar na mesa, aleluia. Eu sei que Satanás está lançando seta na mente de muita gente dizendo, você pecou, você errou, aleluia. Deus me trouxe aqui só para te dizer, você tem um advogado, é Jesus Cristo de Nazaré. Se você errou, você pecou, Ele está aqui para te perdoar. E naquele grande dia você vai sentar na mesa para dar glória ao nome de Jesus de Nazaré. É aleijado, não serve para nada. Ziba pensou que Davi não ia mais cumprir com a palavra, porque ele é aleijado. A intenção de Ziba era essa, ele é aleijado dos dois pés. Não serve para nada. Não serve para sentar na mesa. Só que Ziba quebrou a cara. Porque quando Deus, presbítero Reginaldo, ele resolve cumprir com a promessa, ele não olha para os meus erros, não olha para a minha roupa, não olha para o meu comportamento, ele não olha para nada na minha vida. Quando ele quer cumprir uma promessa, pode bater tambor na esquina de sexta-feira, pode fazer até macumba lá na Iemanjá, agora não vai poder, porque não vai poder por causa da pandemia, lá na praia não vai poder, mas pode fazer na esquina, para que Deus não cumpra a promessa. Deus, Ele está dizendo aqui, Deus vai cumprir a promessa na vida de muita gente aqui, independente dos seus erros, da sua casa, do seu carro, Deus vai cumprir com a promessa. É aleijado de ambos os pés. Aí eu aprendi. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Escolheu as coisas que são vis e desprezíveis e que não são para confundir as que são. Aleluia! Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas para confundir a sábia. Por isso que Satanás está no inferno batendo cabeça e dizendo, mas ele bebia, ele fumava, ele cheirava, ele era mentiroso, ele era falso, mas o mestre chamou para sentar na mesa. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus, é pela graça. Oh, aleluia, é pela graça que nós estamos aqui. Mesmo com defeito, o mestre resolveu escolher e pronto, acabou. Fala para o teu irmão para ele se alegrar. Fala assim, Deus te escolheu. Ninguém merecia estar sentado nesse banco aí. Ninguém. Porque era aleijado dos dois pés. Não prestava para nada. Ah, mas eu cresci na igreja, e daí? Ah, mas eu nunca fui para o mundo, e daí? Não merecia. Mas o rei mandou chamar. Ei, Reginaldo, o rei mandou chamar a profeta. Aleluia, oh glória. Se fosse você, eu dava glória a Deus. O rei te escolheu. Já pensou quantos moradores tem aqui em São Vicente? Eu nem sei quantos moradores tem na cidade de São Vicente ou na Baixada Santista. Aí Deus resolve olhar do céu para a terra e vai falar assim, eu chamei ele para louvar, ele para pregar, ele para dirigir, ele para ser presbítero, ele para ser adorador. Se fosse você, levantava a mão da glória. Esse Deus que pela graça nos chamou para ser adorador. É aleijado de ambos os pés. Aí o rei vai perguntar, mas onde ele está? Ele vai dizer, está na casa de Maquir, lá em Lodebar. A primeira coisa que Ziba vai responder para o rei é dizendo,
ele está na casa de Maquir, lá em Lodebar. O texto não aborda que Ziba está dizendo. Ele está em Lodebar, na casa de Maquir. Não. Primeiro ele diz, ele está na casa de Maquir, lá em Lodebar. Espera aí, mas um aleijado, ele não tem como trabalhar. Vive à mercê da sociedade. Está na casa de Maquir. Quem é Maquir? Maquir, segundo a Bíblia, é um homem de muitas posses. Maquir, segundo a Bíblia, não é um homem, não é qualquer homem. Ele tem muitas posses. Diz a Bíblia, em 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 17, a Bíblia diz que Maquir sustentou Davi e todo o seu exército, dando pão, dando água, dando cereal, dando trigo. Então quem está cuidando de Mefibosete, aleijado dos 2 pés, lá em Lodebar, não é qualquer um, é Maquir. O que é que eu aprendo aqui? Deus não deixou que Mefibosete ficasse em Lodebar mendigando. Deus não deixou que Mefibosete ficasse em Lodebar à mercê da sociedade. Deus preparou um Maquir para poder abençoar e para poder ajudar. Levanta a mão que a primeira profecia é essa. Deus sempre vai usar alguém para nos abençoar aqui nessa terra. Aleluia! Deus não vai deixar nós à mercê da sociedade. Deus não vai nos deixar à mercê da população. Deus não vai nos deixar mendigar nessa terra. A Bíblia diz, eu fui moço, agora sou velho, contudo nunca vi a tua descendência mendigar um pão. Deus sempre vai preparar um Maquir para nos socorrer. Roberto, para Elias, Deus preparou os corvos e trazia pão e carne de manhã e pão e carne à tarde. A fonte se secou. Aí Deus vai preparar uma viúva que está pegando os gravetos, tem um pouco de azeite e um pouco de farinha. Ela diz, eu vou fazer para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Mas a Bíblia diz que o profeta abriu a boca dizendo, primeiro faz para mim, porque assim diz o Senhor. A farinha da tua panela não vai acabar, nem vai acabar o azeite da botija. A Bíblia diz que comeu Elias, aleluia, e comeu, louvado seja Deus, a viúva, Eliseu. Não passaram fome, porque Deus sempre prepara alguém para nos socorrer. Prepara alguém para nos socorrer. A resposta de Ziba me chama a atenção pela segunda coisa. Ela disse, está na casa de Maquir em Lodebar. Peraí, Ziba cuidava de Mefibosete enquanto Davi estava vivo. Ziba cuidava de Mefibosete enquanto Jonatas estava vivo. Mas agora que morreu o rei, agora que morreu Jonatas, agora que toda a descendência de Saul morreu e não tem como mais herdar o trono, Ziba pega o menino, leva para Lodebar e deixa o menino lá. Peraí, quando ele estava por cima da carne seca, que o pai estava vivo, que o filho estava vivo, ele cuidava. Agora que morreu o pai, morreu o filho, vai deixar na casa de Maquir, lá em Lodebar. Pelo amor de Deus, né? É assim. A nossa vida aqui na terra é assim. Enquanto eu tenho dinheiro no bolso, enquanto eu estou por cima da carne seca, eu tenho um monte de amigo para me ajudar, para me abraçar. Eu tenho um monte de amigo para dizer, eu sou teu amigo. Mas depois que eu perdo tudo, todo mundo vai embora, todo mundo abandona. Mas eu vim apresentar um Deus de Mefibosete aqui. Ainda que Ziba te abandone lá em Lodebar, Deus ele vai mandar te buscar para te abençoar. Ziba abandonou Mefibosete, deixou Mefibosete em Lodebar, virou as costas. É um abandono, para mim isso é um abandono. Porque enquanto eu estou com as pernas boas, tu cuida de mim. Enquanto eu estou andando e meu pai é rei, tu cuida de mim. Mas agora que meu pai morreu, quebrou minhas pernas, tu me deixa de lado,
tem uma palavra de Deus para nós aqui esta noite. Isaías capítulo 49, versículo 15 está escrito: pode uma mãe abandonar o seu filho, mesmo que ainda amamenta? Mesmo que essa o abandone, eu, o Senhor, nunca te abandonarei. Oh glória, nós temos um Deus que se eu tenho dinheiro, Ele está comigo. Se eu não tenho, Ele está comigo. Nós temos um Deus, se eu tenho casa própria, Ele está comigo. Se eu não tenho, Ele está comigo. Se eu estou chorando, Ele está comigo. Se eu estou sorrindo, Ele está comigo. O nosso Deus nunca vai nos abandonar. Ziba pode te abandonar, os seus pais podem te abandonar, seus parentes podem te abandonar, seus amigos podem te abandonar, mas o Deus de Israel, Ele diz: eu nunca te abandonarei, eu estou contigo todos os dias. Terceiro lugar, está em Lodebar. Lodebar significa terra sem pasto, terra seca. Mas eu aprendi uma coisa aqui com alguns pregadores, que Lodebar nunca foi um lugar em que o diabo usou para humilhar Mefibosete. Eu aprendi que Lodebar nunca foi um lugar que o diabo usou para humilhar Mefibosete. Não. Lodebar nunca foi um lugar que é dominado por Satanás. Lodebar nunca foi um lugar que é regido por Satanás. Eu aprendi que Lodebar sempre foi um lugar de Deus e um esconderijo de Deus para conservar um príncipe em vida. Para você entender melhor, vou ter que explicar. Quando Saul morre e Jonatas morre, a sua linhagem toda tinha que morrer. Só que só fica vivo um. Quem é? Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. O único da linhagem real está vivo. E por que está vivo? Porque está em Lodebar. Lodebar é um esconderijo de Deus para guardar um príncipe em vida. Lodebar é um esconderijo de Deus para guardar Mefibosete em vida. Aleluia. Aleluia. Lodebar nunca foi um lugar usado pelo diabo. Lodebar sempre foi um lugar usado pelo próprio Deus para guardar Mefibosete em vida. Ou seja, tem situação que eu estou passando que parece que eu vou morrer. Tem situação que eu estou passando que parece que a minha vida vai dar um fim. Tem situação que parece que agora tudo acabou. Tem lugar que eu estou que parece que é do diabo, mas não é. Deus está permitindo você ficar nessa situação, não é para te matar. É só para te conservar em vida. Continue Lodebar até Deus te chamar. A Bíblia diz: então mandou o rei chamar, e trouxeram Mefibosete à presença do rei. Mefibosete só sai de Lodebar quando o rei manda chamar. Ele não sai por vontade própria. Ele só sai de Lodebar quando o rei manda chamar. Agora a pergunta por quê? Sabe por quê que Mefibosete não saiu antes do rei chamar? Porque sua vida corria risco. Enquanto ele estava em Lodebar, sua vida estava guardada. Enquanto ele estava em Lodebar, sua vida estava protegida. Se ele sai de Lodebar, ele morria, porque tinha alguém procurando todos os descendentes do rei Saul. Enquanto ele está em Lodebar, sua vida está guardada. Enquanto ele está em Lodebar, sua vida está protegida. Aleluia. É a palavra de Deus para os nossos corações. Continua no lugar onde Deus te colocou, pelo amor de Deus. Continua na posição que Deus te colocou, pelo amor de Deus. Não saia da posição e do lugar que Deus te colocou sem direção do Pai, porque senão você vai morrer. Mas se você colocar a sua fé em Deus e continuar na posição que Deus te colocou e no lugar, você vai ser conservado em vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque tem gente que está tomando atitude precipitada.
Está saindo dos lugares sem Deus mandar sair. Está tomando atitude sem Deus mandar tomar. Está apertado? Tá. Fica aí, Deus está te guardando. Está ruim? Tá. Mas fica aí, Deus está te protegendo. Vai chegar a hora que Jeová vai te tirar daí, minha filha. Aleluia. Vai chegar uma hora que Jeová vai te chamar de Lodebar, filha. Alabracai, tu que andarabacai, labracai, a sé. Fica na posição, Jeová vai te tirar de lá. Fica na posição, Lodebar nunca mais. Aleluia. Estou sentindo a graça dele aqui. Fica aí que o rei vai te chamar. Lodebar não é para sempre. Deus, levanta a mão para adorar o Pai. Levanta a mão para adorar o Deus de Mefibosete. Fala para o teu irmão, não sai da posição, não sai, não sai. Deus está te guardando. Lodebar não vai existir nunca mais na tua vida. O Deus de Israel vai te tirar de lá em poucos dias. O Deus de Israel vai te tirar de lá em poucos dias. Espera a ordem de Deus, espera o chamado de Deus, espera a direção de Deus, porque o que Deus faz é perfeito, o que Deus faz é bom, o que Deus faz é maravilhoso e magnífico. Deus vai te tirar de lá, Lodebar, nunca mais. Glória a Deus. Pega aquele. Pode pegar um ali, pastor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha só. Mandou chamar Mefibosete. Mefibosete não pode vir andando, porque está coxo dentro dos pés. Então mandou uma carruagem chamada. A carruagem foi até Lodebar, colocou o menino, chegou até Davi. Davi preparou uma mesa e olha, e disse: Mefibosete, agora eu vou restituir todas as terras que você perdeu. E você vai comer pão todos os dias na minha mesa. Mefibosete tinha perdido todas as terras. Mefibosete tinha perdido casa. Mefibosete tinha perdido a comunhão. Mefibosete tinha perdido tudo o que ele tinha conquistado através do seu pai. Mas quando morre o seu pai e o seu avô, ele perde terra, perde tudo. Só que o rei mandou chamar e está restituindo tudo aquilo que você perdeu. Se é comunhão na família, Deus vai restituir nessa noite. Se é alegria, Deus vai restituir nessa noite. Se é paz, Deus vai trazer nessa noite. E o nome dele vai ser glorificado. Deus vai restituir. Aleluia. Glória a Deus. Pode soltar, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.